Bom, como a gente faz lá no cálculo 1, a primeira coisa que a gente vê então é a parte de limite, continuidade e depois vai para a parte de diferenciabilidade ou derivada. Tá? Aqui, a gente, como eu falei, o plano é um pouquinho diferente da reta, né? Justamente por causa da questão do limite. Basicamente é isso que está diferenciando, né? A questão do limite. Só lembrando que a derivada ela é um limite, né? Ó, para funções reais, ou seja, de uma variável real, vou colocar aqui de uma variável real, dizemos que H, vou pôr aqui de R em R, mas não precisa ser R, pode ser qualquer conjunto aqui, desde que eu possa calcular o limite no A, é derivado em x igual a A, se o limite... Aí aqui a gente tem duas formas de escrever, né? A gente pode escrever limite quando H tende a zero, de f de A mais H, menos f de A, sobre H, ou, que é equivalente, né? Limite quando x tende a A, de f de x menos f de A, sobre x menos A, existe. Observa que um implica no outro, não é só tomar x igual a A mais H. Tá? Você vai de um para o outro. Neste caso, a gente tem definida H, pois F, né? Vou só trocar aqui H por F, que é mais fácil para trocar o F por H ali, que é mais. Tá? Então, a F, dizemos que a F de RR é derivada de x igual a A se existe um dos limites, né? Como eles são equivalentes, a existência de um implica a existência do outro. Nesse caso, a gente define a F' de A como sendo esse limite. Sobre H, quando H tende a zero. Tá? Então, quando esse limite existe, a função é derivável. Bom, então, ó, aqui claro que vai ter uma certa diferença. Por quê? A hora que eu estou falando em derivada depende de limite. Tá? Então, depois a gente vai ver que a noção de derivada parcial, que a gente vai estudar agora, com diferenciabilidade, é um pouquinho diferente do que a gente vê lá na reta. Na reta, ela é equivalente. Tá? Por quê? Porque só tem uma forma de eu calcular esse limite. Nós conseguimos aproximar isso aqui por duas direções. Agora aqui não. Aqui a gente vai ver que derivada parcial, a gente vai trabalhar em duas direções particulares, né? No caso de funções de duas variáveis. Mas não garante o que a gente chama de diferenciabilidade. Aí é um contexto um pouco mais geral, é mais forte, né? Então, vamos primeiro ver o que é derivada parcial. Tá? Então, vou começar falando de funções de duas variáveis. Então, vamos entender a noção de derivada parcial. Derivada parcial nada mais é que a gente vai fazer tomar um limite desse tipo. Tá? A gente vai considerar um limite desse aqui. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui, quando a gente toma esse limite, né, a gente tem o quê? Uma variável só. Tá? Derivada parcial, no fundo, o próprio nome diz, é parcial. Eu vou trabalhar com parte da função. Eu vou trabalhar com a função inteira. Tá? Então, ó, vamos considerar aqui, seja z igual a f de xy, uma função de duas variáveis. Já está ali, né? Z é uma função de duas variáveis. Né? Uma função
E, bom, para eu definir a função, para eu calcular aqui a derivada, a função tem que estar definida no ponto, né? x0, uma função, e x0, y0, ponto, no domínio de f, né? Então, de novo, eu vou me basear no que eu defini aqui para definir derivada parcial, tá? Bom, considere vou trocar aqui f por g, porque f eu usei ali para uma variável, tá? Para a gente não confundir. Vou pôr g aqui, tá? Considere, vou usar até agora f de x igual a g de x, y0. Fixei a componente y, tá? Fixei a componente y igual a y0. Então, essa função, ela depende só da variável x, a f. Né? Ó, o y0 está fixo. O y0 é esse mesmo aqui, ó. Então, fixei a segunda componente, só está variando a primeira, tá? Então, vou trabalhar com esse quociente aqui agora ali. Bom, daí, vamos fazer o quociente de Newton. O que é isso? G, x0 mais h, y0. Observe, o y0 está fixo lá, senão você dependeria de duas variáveis, né? Só está dependendo de uma, fixei y0. Menos g de x0 sobre h. Bom, quem que é isso? Em relação a f, né? Isso aqui é f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então, tomando limite h tendendo a zero, se f é derivável em x0, se essa função, né? Então, a f' de x0 é o limite, né? Quando h tende a zero, de f x0 mais h menos f de x0 sobre h. Bom, esse limite é igual a isso aqui, ó. Limite quando h tende a zero, g de x0 mais h, y0, menos g, x0, y0, sobre h. Bom, se esse limite existe, é o que a gente chama, né, de a derivada parcial de g em relação a x no ponto x0, y0. Em x0, y0. Qual é a notação que a gente usa, né? A gente tem várias notações, tá? Notação. Ó, a gente chama essa letra grega aqui de derrom. Derrom x de g x0, y0. Né? Isso aqui, todas essas notações são desse limite quando ele existe. Tá? dx, g, x0, y0. d1, que é a primeira variável, né? g, x0, y0. Gzinho x embaixo aqui, que indica a variável que está derivando, x0, y0.
Em geral, a gente tem essas 4 notações para derivada parcial em relação à primeira variável. Né? Aqui está bem claro, variável x, variável x, variável x. E aqui é a primeira variável. Né? A gente tem a variável x, y, no caso, 2 variáveis. Né? A gente tem D1 e D2. No caso de Z, a gente tem o D3 também. Tá? Ó. Por exemplo, vou ficar aqui. Contar. Vamos pegar num ponto qualquer aqui. A derivada parcial de g de xy igual xy mais x quadrado mais y quadrado em relação a x. Em relação a x em um ponto xy qualquer. Bom, o que eu escrevi aqui, o x0 mais h, eu posso escrever também, tá? Aquela questão, x menos x0 sobre x menos x0. Desculpa. Aí vai ficar g de x, y0, né? G de x0, y0, aqui x menos x0, quando x tende a x0. É a outra notação, tá? Eu posso usar qualquer uma das duas para esse limite. Vou até calcular com ele agora. Vamos fazer um exemplo aqui. Depois, claro, a gente vai ver que isso aqui é fácil derivar. Não tem dificuldade não. Mas vamos fazer por definição. Então, ó, vamos calcular. Eu quero calcular a derivada parcial em relação a x num ponto de g num ponto xy qualquer. Observe que o y aqui vai estar fixo. Isso aqui é limite quando h tende a zero. Ó, o ponto é xy. Então, é g de x mais h, y. Aonde está o x0 e y0, eu estou substituindo por xy. Então aqui fica g de x mais h, y, menos g de xy sobre h. Limite quando h tende a zero. Agora eu vou substituir. Isso aqui dá o quê? Limite quando h tende a zero. Bom, aonde está o x aqui, né? O que a g faz? Ela pega a primeira variável, multiplica pela segunda, pega a primeira variável ao quadrado e pega a segunda variável ao quadrado. Então, vou pegar aqui e substituir lá. Então, a primeira variável vezes a segunda, então é x mais y, desculpa, x mais h vezes y. Depois, mais x mais h ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso aqui é g de x mais h, y. Menos a g de xy, que é xy mais x quadrado mais y quadrado. Isso aqui tudo sobre h. Bom, dá limite quando h tende a zero. Ó, a hora que eu fazer esse produto, vai ficar um xy aqui, depois, e um h vezes y. Só vou pôr o h vezes y, por quê? O xy cancela com esse xy aqui, ó. Esse xy morre com esse x vezes y. Bom? Então ficou x vezes y menos x vezes y. Restou h vezes y. Mais. Agora eu vou abrir esse quadrado aqui. Fica x quadrado mais 2hx mais h ao quadrado. Menos, bom, esse xy já cancelou. Eu vou colocar aqui o menos x quadrado, depois ele vai cancelar. E aqui é o y quadrado, cancela com esse y quadrado. Então ficou isso aqui sobre h. Ó, cancelar esse x quadrado com esse menos x quadrado. Então isso aqui é igual a quê? Limite, quando h tende a zero, ficou h vezes y mais 2hx mais h ao quadrado sobre h. Posso simplificar o h,
fica limite, quando h tende a 0, y mais 2x mais h. Esse limite, quando h tende a 0, é y mais 2x. Então, a derivada parcial dessa função em relação a x é y mais 2x. Em qualquer ponto, né? Se eu colocar aqui qualquer ponto xy, só substitui aqui, tá? A gente controla um ponto qualquer. Bom, só fazer um comentário aqui, antes de definir em relação a y. Vamos olhar essa expressão aqui. Aqui a gente fez pela definição, né? A gente encontrou a derivada dessa função g em qualquer ponto xy por definição. Tá? Onde está a função g aqui? Bom, vamos olhar a relação que a gente tem daqui com aqui. Como que a gente fez para calcular, só voltar aqui, né? Que a gente tinha definido a f, né? A gente tinha definido a f de x, para motivar a definição da derivada parcial, escreveu isso aqui, ó, g de x, y0. No fundo, que a gente fez isso. Para cada y constante, a gente está calculando esse limite. Aqui eu estou considerando o y como constante. Tá? E o x também, né? No caso aqui, ó, a hora que eu calculo aquele limite aqui, seria g de x0 mais h e y0. Tá? Mas essa função aqui, g, no fundo, ela só está variando a primeira variável. Né? A segunda está constante. Então, vamos olhar aqui. Essa expressão aqui. Então, y é constante. Vamos derivar essa função aqui em relação a x, considerando y constante. Tá? Vou até apagar aqui essa parte aqui, deixa só a função. G de xy é xy, x quadrado mais y quadrado. Tá? Então, ó, considere y constante e derive em relação a x. O que dá isso? Bom, é a derivada parcial de x de g em relação a x. Xy é, bom, se y é constante, a derivada de xy, o y sai da derivada, porque ele é constante. Então, fica a derivada de x em relação a x dá 1. Fica y vezes, eu vou até fazer aqui, ó, a derivada parcial de x em relação a x, que é 1. Mais derivada em relação a x de x quadrado. Mais a derivada em relação a x de y quadrado. Bom, aqui eu tirei o y da derivada, não vou calcular o produto, por quê? Porque y é constante. Então, eu só derivo x. Então, a derivada de x em relação a x é 1. Então, ficou y vezes 1, que é o y. Né? Mais a derivada de x quadrado. Derivada que a gente conhece lá da função de uma variável. Quando eu estou restringindo a derivada em relação a x, eu estou pensando em função de uma variável, só depende de x. Então, a derivada de x quadrado em relação a x é 2x. A derivada de y quadrado em relação a x, lembra, o y é constante, a derivada constante é 0. Então, isso aqui dá o quê? Y mais 2x, que é o que a gente obteve aqui. Tá? Então, se a gente quer derivar uma função parcialmente em relação a x, a gente considera a outra variável, no caso de duas variáveis, ou outras variáveis, no caso de três variáveis, como constante. Considera aquilo como se estivesse derivando uma constante. Então, isso aqui não é produto de duas funções que dependem de x, porque o y não depende de x, são variáveis independentes, x e o y, a não ser que eu fale que o y é uma função que depende de x, ou veja em algum lugar isso. Senão, essas variáveis são independentes. Então, aqui eu tenho uma g de xy, x vezes y. Se eu quero derivar em relação a x, o y é constante. E eu uso isso
e usa as regras de derivação que você já conhece no cálculo 1. Tá? Da mesma forma a gente faz em relação a y. Tá? Ó, a gente define a derivada parcial em relação a y e pode usar as técnicas de derivada que a gente conhece. Procedendo dessa forma, né? Se você for derivar em relação a uma variável, você considera a outra como constante. Ó, também derivada parcial em relação a y é definida por, vou colocar aqui, ó, em x0, y0, né? A derivada parcial em relação a y, derrom g de xy, derrom y, né? Que no caso é em x0, y0. Então, esse aqui a gente chama de derrom, derivada parcial de g em relação a y, no ponto x0, y0, é limite quando k tende a zero. Para a segunda variável, eu ponho até outra letra para não confundir, tá? Coloquei o h no x, vou colocar um k no y. Vai ficar g de x0, y0 mais k, menos g de x0, y0. Certo que a segunda variável agora que está variando, né? A primeira está fixa, sobre k. Se o limite existir. Então aqui, o que a gente faz? A gente agora fixa a primeira variável, né? E trabalha com a segunda. Aí eu calculo o limite na segunda. Tá? Bom, só aproveitar aquela g ali, ó, para g de xy igual xy mais x quadrado mais y quadrado, para eu calcular a derivada parcial de g em relação a y, não vou fazer por definição não, eu já vou fazer um ponto qualquer usando o que a gente conhece. Então agora eu vou derivar em relação a y. Se eu derivo em relação a y, x é constante. Tá? Então, ó, se eu derivo em relação a y, o x sai da derivada. Fica derivada em relação a y de y. Mais a derivada em relação a y de x quadrado. Mais a derivada em relação a y de y quadrado. Então, x é constante, né? Derivada de y em relação a y é 1, ficou x. Mais a derivada de x quadrado em relação a y. X é constante em relação a y, essa derivada aqui é zero. A derivada de y quadrado em relação a y é 2y. Então, a gente consegue calcular a derivada parcial. Aqui a gente pode usar as técnicas de derivada para funções de uma variável. Tá? Quando a gente deriva parcialmente, as técnicas para derivar são as mesmas de função de uma variável. Que no fundo o que a gente está fazendo é isso. Está considerando a outra variável como constante. Só colocar isso. Então, para calcular derivadas parciais, usamos as técnicas de derivação de funções de uma variável. Quais são as técnicas? Bom, derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Derivada da exponencial é ela mesma. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Derivada da soma são as derivadas. Derivada do produto tem a formulinha, né? Não é o produto das derivadas. Derivada da constante é zero.
Derivada do quociente também tem a formulinha, regra da cadeia. Então, eu posso usar todas as técnicas que eu tenho lá de funções de uma variável para calcular essas derivadas parciais, tá? Então, ela não é difícil, não é uma coisa difícil de fazer, por quê? Bom, as técnicas para calcular derivada de função de uma variável vocês sabem. Então, aqui no fundo é considerar, se eu for derivar ela em relação a x, considero y como constante e derivo. Se eu for derivar ela em relação a y, considero x constante e derivo em relação a y o resto. Ok?